Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do corte de despesas que o governo Lula anunciou para 2025, hein? O Lula anunciou um corte de despesas de 26 bilhões. Parabéns, Lula, finalmente fez corte de despesas, né? Só que a maior parte desse corte é revisão do cadastro único, o que é muito estranho. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Exatamente, a equipe econômica se reuniu com o Lula e propôs 5 medidas para cortar custos e coisa e tal. E a única coisa que o Lula concordou foi revisão do cadastro único, tirar as pessoas que estão recebendo Bolsa Família e outros benefícios, mas que não precisam mais disso. E a ideia é só esse corte que vai ter, não vai ter nenhum dos outros 5. Vai ter corte porque o Lula não quer. Curiosamente, esse corte que o Lula vai fazer vai ser justamente aquilo que vai pegar os mais pobres, né? Que vai cortar a gente do Bolsa Família, vai tirar um monte de gente do Bolsa Família. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Campanha Peter Mesário Voluntário, Dólar com Lula é adolescente, bate 6 fácil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem, o governo Lula tem um problema, né? Está gastando demais, o Lula se danou a dar benefício para um monte de gente, contratar um monte de amiguinho, um monte de cupincha, botar em cargo. As empresas estatais estão todas dando prejuízo, que inchou todas as empresas, um monte de cargo preenchido e coisa e tal. E, em termos de imposto, não consegue mais cobrar imposto porque ninguém mais aguenta pagar imposto aqui no Brasil, né? Então o Lula tinha que cortar despesa. Só que o Lula não vai cortar despesa, isso é contra a natureza do Lula, né? O Lula é aquele cara, o perfeito idiota que acha que é o Estado que melhora a situação da economia, é o Estado que faz o empreendedorismo, que cresce a economia, coisa e tal, uma balela isso que não tem lógica nenhuma, mas isso é a cabeça do Lula, a cabeça atrasada do Lula, né? E com isso, o dólar estava subindo. Aí o que aconteceu? O dólar deu uma descansada agora, né? Parou de subir, deu uma equalizada agora. Mas por quê? Porque o Lula prometeu cortar 26 bilhões em despesas para o orçamento de 2025. Então não estamos falando mais de 2024. Por que ele não vai cortar despesas esse ano? Ele não vai cortar despesas esse ano porque esse ano é ano de eleição, meu amigo. Ano de eleição não tem jeito. Ano de eleição o Lula quer gastar muito dinheiro mesmo e não está nem aí para nada. Ele quer cortar ano que vem. Ano que vem ele já falou que não vai ter déficit, não vai ter superávit, né? E agora está prometendo cortar 26 bilhões de despesas. Só que o grosso disso daí, meu amigo, é aqui, ó. O grosso disso daqui é corte no Bolsa Família. A redução de 26 bilhões do pessoal aqui, ó, o grosso dela vai ser justamente da revisão do cadastro único. E tem dois problemas com isso aqui, né? Primeiro problema é, você que recebe Bolsa Família e votou no Lula, faz o L aí, meu amigo, faz o L, vai cortar teu Bolsa Família, né? Um monte de gente vai ter o Bolsa Família cortado nessa revisão do cadastro único, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quem recebe o Bolsa Família tem que atender determinadas condições, não pode receber, não pode ganhar tanto, não pode estar empregado, não sei o que lá. Tem um monte de condições lá para você receber o Bolsa Família. O que é essa revisão? Ele vai checar se você ainda atende esse tipo de coisa. O problema é que esse tipo de medida deveria ser tomada rotineiramente. Isso não é uma coisa, não é um corte de gastos. Isso é algo que o governo deveria fazer o tempo todo, né? Afinal, o Bolsa Família tem os critérios lá, então se você não faz parte mais dos critérios, você tem que perder o Bolsa Família automaticamente, né? E isso já está acontecendo com algumas pessoas, tá? Vários titulares do Bolsa Família já estão sendo surpreendidos com corte de 412 no benefício, R$ 412 do benefício. Normalmente é R$ 600, mas o Lula já cortou um monte de gente no início do ano e justamente agora que as pessoas estão começando a receber menos, né? Porque quando você é cortado do Bolsa Família, você não é cortado imediatamente, não passa para zero imediatamente. Ele vai caindo, ele diminui, então agora você vai receber R$ 412 a menos agora, o pessoal que foi cortado lá em fevereiro. E agora o Lula quer cortar mais um monte de gente, mas vai ter que cortar muita gente mesmo do Bolsa Família para atingir essa economia de 26 milhões de reais no total. Ou seja, o Lula falou que queria fazer as coisas para não prejudicar os pobres e está exatamente prejudicando os pobres, está tirando dinheiro dos pobres. Ao invés de demitir a petezada que ele botou lá, os 200 conselheiros de Itaipu e não sei o que lá, arrumou emprego para tudo quanto é sindicalista amigo dele dentro da estrutura do governo. Então, ao invés de cortar ali, né, de cortar os funcionários do governo lá nos Correios, por exemplo, os Correios voltou a inchar pra caramba. Por que o Correio está dando prejuízo agora?
Porque, de novo, os Correios tinham um monte de vagas que estavam em aberto e que não ia contratar ninguém. Por quê? Porque a empresa está para ser privatizada. Então tiraram todas as indicações políticas lá, né? O cara que é amigo de deputado e não sei o que lá, foram cortados todos, a empresa estava dando lucro. O Lula chegou, meu amigo, pronto, virou festa, né? O pessoal lá nos Correios começou a contratar de novo um monte de afiliado político, cheio de gente nos Correios de novo, o Correio dando prejuízo, porque são funcionários que não tem necessidade, estão lá à toa, né? Estão lá só para dar prejuízo mesmo para o governo. E lembra, quando os Correios dão prejuízo, como é uma empresa estatal, quem paga esse prejuízo é você, sou eu, é todo mundo que paga imposto no Brasil. Em última análise, o nosso imposto vai para bancar o salário desse pessoal inútil que está sendo agraciado com isso lá. O Lula falou que não queria tomar medida para cortar gasto que prejudicasse o pobre e está exatamente prejudicando o pobre. Por quê? Porque esse corte no cadastro único é justamente a pessoa que não atende mais os critérios, mas muitas vezes não atende por pouquinha coisa, né? E como eles têm que cortar muita coisa, eles vão ter que ser muito criteriosos mesmo. Vai ter um monte de gente sendo cortada nesse negócio, perdendo o Bolsa Família sem nem saber por quê. Acha que está tudo certo e não recebe mais o Bolsa Família lá na frente, né? Parabéns para o pessoal que fez o L aí deles. Infelizmente, isso vai cortar todo mundo, né? Inclusive quem não fez o L. Infelizmente, a verdade é essa, né? Agora, tem uma outra preocupação que o pessoal coloca aqui, é que provavelmente esse tipo de corte não vai atingir os 26 bilhões de qualquer jeito. Ou seja, o que está acontecendo nesse caso aqui? Mais uma vez é pura propaganda do Lula. O Lula tentando enganar o mercado, né? Falando, não, que nós vamos cortar 26 bilhões só com revisão do Bolsa Família. E não é. Dos 26 bilhões, 10 bilhões dependem de corte de gasto do Congresso, ou seja, o Congresso tem que aprovar o corte desses gastos. Então, não é coisa que o Lula consiga aprovar nesse momento. A relação do Lula com o Congresso está terrível, muito pouco provável ele conseguir aprovar isso no Congresso. Ele tinha coisas que ele podia cortar, justamente demitir a petezada, demitir os sindicalistas que estão lá no governo, mas isso ele não vai fazer, isso ele não vai fazer nunca, né? E no final das contas, o Lula tá nesse negócio aí. Está dependendo do Congresso e está dependendo do cadastro único. Não vai conseguir cumprir nenhuma das duas coisas. Não vai conseguir aprovar essas coisas no Congresso. E, embora ele possa conseguir alguma redução no cadastro único, não vai ser os 16 bilhões, que somado a esses 10 bilhões, daria os 26 bilhões de corte que ele quer fazer, né? Nunca que ele vai conseguir isso, porque ele teria que cortar de muita gente, o Bolsa Família de muita gente mesmo, né? Qual que é a jogada do Lula, então? De novo, o Lula está tentando enganar o mercado. Não, vai ter superávit, vou cortar despesas. Vocês estão querendo que eu corte despesas? Vou cortar, prometo, hein? Prometido. Vai cortar onde? Vou cortar aqui nesse negócio aqui aéreo, aqui, que eu sei que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não vai conseguir cortar esse dinheiro todo nesse negócio aqui. Mas a expectativa dele é que o pessoal seja enganado por mais essa promessa vazia dele. Vamos ver. Até aqui tá conseguindo enganar o pessoal, né? Parece que o pessoal realmente é otário com diploma de 2º grau de otário, né? Tá acreditando que o Lula vai conseguir de fato cortar 26 bilhões do orçamento de 2025. Não vai. Essas despesas aqui são coisas que ele não tem como prever, né? Primeiro que não tem como prever a aprovação no Congresso, muito pouco provável o Congresso de oposição, e segundo, a questão da revisão do cadastro único, que, de novo, pode cortar alguma coisa? Pode cortar alguma coisa, mas certamente vai ser, vai cortar de pobre, do pessoal mais pobre, e 2, vai ser muito menos do que esses 16 bilhões que ele está dizendo aqui que vai cortar do Bolsa Família, né? Então essa é a situação. Isso daqui tudo, resumindo, é enganação para enganar otário. Se você quer acreditar, meu amigo, boa sorte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.